Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos fazer o estudo de número 3, que é a respeito da pessoa do Espírito Santo. A teologia chama esse estudo de pneumatologia, que é o nome que se dá à doutrina que estuda a pessoa do Espírito Santo. Essa doutrina, cujo nome é derivado da palavra grega pneuma, que significa espírito, é importante por nos revelar a pessoa e a obra do Espírito Santo, como a gente pode ler lá em João 14, 26. Pessoas mal intencionadas, por meio de seus ensinamentos, têm conduzido indivíduos a crerem em palavras que descaracterizam a pessoa do Espírito Santo. Atualmente, estamos na dispensação, com início no dia do Pentecoste, como está lá em Atos 2, de 1 a 13, e o término no arrebatamento da igreja. Isto é, como Deus, ele continuará presente, mas cessará a sua manifestação. A pessoa do Espírito Santo. Muitos conceitos errôneos foram formados por homens acerca do Espírito Santo. E esses conceitos têm afastado as pessoas da verdadeira compreensão acerca da pessoa do Espírito Santo. Mas afinal, quem é o Espírito Santo? Ele é uma força? Um espírito que fala através de um médium? Não. Ele é uma pessoa divina, que é digna de adoração, honra e louvor. A Bíblia apresenta informações que sustentam que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma força não possui características pessoais, por exemplo, falar, pensar, possuir vontade própria e etc. Já o Espírito Santo possui todas estas características. Com relação ao intelecto, o Espírito Santo fala, ensina, pensa, conduz, guia e envia. Todas essas coisas que foi falado tem base bíblica aqui, tem versículos que foram baseados todas essas características aqui, né? Tem mais uma aqui, ó. Ele revela, que está lá em Atos 20, 23, com relação à vontade, o Espírito Santo faz o que lhe agrada, separa os missionários para a obra, intercede, clama. Com relação ao sentimento, o Espírito Santo ama, entristece-se, tem ciúmes e cuida, como está lá em Tiago 4,5. O Espírito Santo é suscetível de trato pessoal. Alguém pode tentar mentir para o Espírito Santo. Pode-se blasfemar contra o Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo. Tinha razão o apóstolo Pedro quando testificou a sua divindade, porque o Espírito Santo possui todos os atributos divinos e isso faz dele eternamente Deus. Os atributos que provam a divindade do Espírito Santo. Eterno, nunca teve início e nunca terá fim. Onipresente, está presente em toda a criação e em todos os lugares. Onisciente, sabe de todas as coisas. Onipotente, possui
todo o poder. Vida. A Bíblia diz que somente Deus é a fonte de vida. Criador. Juntamente com o Pai e o Filho, ele criou todas as coisas. Perfeita integridade moral do Espírito Santo. Ele é santo, ele é verdade, ele é amor, ele é misericórdia, ele é zeloso. Os nomes do Espírito Santo. Existe um só Espírito, todavia, ele se apresenta por vários nomes para definir as suas obras. Podemos citar alguns, entre eles, Espírito de Deus, relacionado às outras duas pessoas da Trindade. Espírito Santo demonstra sua perfeita santidade. Espírito da verdade aponta que ele, sendo Deus, é verdade e nos guia em toda a verdade. Espírito de amor, sendo ele amor, transmite o amor divino aos nossos corações. Espírito de poder, o Espírito reveste o crente de poder para o serviço cristão. Espírito da graça, ele apresenta Cristo crucificado e testifica da sua graça. Espírito de súplicas, ele ora em nós. Espírito consolador, ele nos consola em meio às provações. Espírito da promessa, o Pai prometeu através de Joel. Jesus também prometeu enviá-lo. Glória a Deus. Obras realizadas pelo Espírito Santo. Convence o pecador acerca da salvação, conduzindo esse a Cristo. Regenera os que são salvos. Conduz os filhos de Deus a uma vida de santificação. Renova a igreja de Deus. Habita no cristão. Reveste o crente de poder na ocasião do batismo com o Espírito Santo. Foi a causa do nascimento virginal. Foi ele quem inspirou as Escrituras. Os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo nos permitem focalizar importantes detalhes sobre a pessoa e obra. Eles são empregados para descrever as operações do Espírito. Eles não são o Espírito, mas o representam. O vento, simbolizando força, poder, movimento e operação misteriosa, como está lá em Atos 2:2 e Ezequiel 37, do 7 ao 10. Água, ele é a água viva, a mais pura, a melhor, a água purificada, dá vida, refresca, faz árvores produzirem frutos. Glória a Deus. O fogo fala de purificação, intrepidez ardente. O fogo aparece, alumia, espalhace e purifica. Selo como penhor. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Glória a Deus. Pomba simboliza brandura, doçura, paz e simplicidade. Essas características têm que estar presentes no salvo. Rio da vida e orvalho. E azeite. O azeite do Antigo Testamento era usado na consagração dos reis, profetas e sacerdotes. Nos tempos bíblicos, geralmente era usado como alimento, medicamento, lubrificação, cura na ordem espiritual e iluminação. O Espírito Santo na antiga e na nova aliança.
No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era derramado sobre toda a carne. Ele era derramado sobre os crentes que exerciam ofícios entre o povo de Israel, como está lá em Números 11, 16 e 17. Por se tratar da dispensação do Pai, o Espírito Santo no Antigo Testamento foi inúmeras vezes chamado de Espírito do Senhor. Era dado por medida, porções, como está lá em 2 Reis 2:9, para se realizar uma determinada função, como por exemplo, ser rei, profeta ou sacerdote. Exemplos: Josué, como está lá em Deuteronômio 34:9, Gideão, Sansão. No entanto, Deus, através dos seus profetas, já apontava que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. A partir do Pentecoste, deu-se início à dispensação do Espírito Santo. E hoje não dá mais o seu Espírito por medida. Glória a Deus. Eu gostaria de acrescentar algo que o Senhor tem nos orientado, falado nesses últimos dias na igreja. A questão de nós entendermos que sobre nós foi derramado o Espírito Santo de Deus e é Ele que nos ensina todas as coisas, é Ele que nos revela todas as coisas, é Ele que nos direciona na direção que Deus quer que nós andemos, e nós não dependemos mais de outro homem, né? Nós não dependemos que outro homem nos revele as coisas de Deus, porque o mesmo Espírito Santo que está sobre o pastor, ele está sobre toda a igreja. Todos nós temos o Espírito Santo. E é ele que nos revela todas as coisas. Nós não podemos ficar achando que o Espírito Santo que desce sobre o pastor, ele é mais excelente do que aquele que está sobre nós. Porque é o mesmo Espírito e é ele que revela todas as coisas. Então nós não podemos ficar dependendo de homens, porque hoje nós temos esse Espírito Santo que está dentro de nós para nos ensinar todas as coisas, para nos revelar todas as coisas. É muito importante a gente compreender isso, porque nós estamos vivendo em uma época em que o anticristo, ele preparou a igreja para ficar dependente, né, da religião, dependente de homens, dependente de pessoas. E o Espírito Santo de Deus, ele está sobre cada um de nós. E todos nós temos acesso às revelações, todos nós temos acesso ao ensinamento, à sabedoria, através dele. Nós só precisamos clamar, nós só precisamos ter um relacionamento com ele. E ele vai nos ensinar todas as coisas. É muito importante nós compreendermos isso para que nós não fiquemos dependendo de homens, mas e nem de religião, nem de igreja. Nós temos que depender única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus para que nós não sejamos enganados. Amém? Vamos continuar. Os dons espirituais são capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para o exercício dos ministérios eclesiásticos. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é o administrador dos dons de Deus. Portanto, é o Espírito Santo que concede a cada crente pelo menos um dom. O principal propósito dos dons é a edificação da igreja de Deus. Isso envolve instruir os crentes, conduzi-los a ganhar almas para o reino de Deus.
A Bíblia não limita a quantidade de dons, pelo contrário, ela nos apresenta outros dons. Em 1 Coríntios 12, 4, 7, Paulo trata dos dons espirituais em 3 aspectos. Charismata, variedade de dons pelo mesmo Espírito. Diaconai, variedade de serviços prestado na causa do mesmo Senhor. Energimata, variedade de poder do mesmo Deus que opera tudo em todos. Classificação dos dons do Espírito Santo. Os 9 dons registrados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, normalmente são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo relaciona os dons que concedem poder para saber sobrenaturalmente. Palavra de sabedoria, palavra de ciência e de discernimento. O segundo grupo relaciona os dons que concedem poder para agir sobrenaturalmente, fé diferenciada da natural, milagres e curas divinas. O terceiro grupo relaciona os dons que concedem poder para falar sobrenaturalmente, profecias, línguas estranhas e interpretação dessas línguas. Classe de dons para poder saber sobrenaturalmente. Palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria mostra como aplicar o que se conhece. Este dom revela a sabedoria oculta de Deus e é usada para resistir a Satanás e ao homem. O dom da palavra de sabedoria é direcionado à ação de decisão. Ele revela o que devemos ou não dizer e fazer com relação a uma determinada situação. Portanto, a palavra de sabedoria é uma mensagem que o Espírito concede àquele que possui este dom, referente ao que deve ser feito em relação àquilo que se tornou conhecido no meio da igreja. As principais características da manifestação deste dom são: arte de interpretar sonhos e dar conselhos sábios, inteligência para esclarecer o significado de visões misteriosas, prudência no tratamento de assuntos delicados, habilidade santa no trato de pessoas fora da igreja, jeito e descrição em comunicar verdades cristãs, conhecimento e prática para uma vida piedosa e reta, habilidades necessárias para a defesa eficiente da causa de Cristo, conhecimento prático de coisas divinas e de deveres humanos, unindo a aplicação bíblica, sabedoria com que João Batista e Jesus ensinavam aos homens o plano da salvação. Palavra da ciência. Este dom revela verdades divinas, revela pecado, aproxima as pessoas de Deus, dá direção, encoraja e admoesta os crentes. As principais características da manifestação deste dom são: conhecimento de Deus tal como é oferecido nos evangelhos, conhecimento das coisas que pertencem a Deus, inteligência e entendimento, conhecimento da fé cristã, conhecimento mais profundo, perfeito e amplo da vida cristã, conhecimento mais elevado das coisas divinas e cristãs, das quais os falsos mestres se gabam. Sabedoria moral, como se demonstra uma vida reta. Glória a Deus. Sabedoria moral nas relações com os demais. Conhecimento concernente
às coisas divinas e aos deveres e segredos dos seres humanos. Discernimento de espírito. Este dom permite saber se certa atividade ou manifestação são de Deus, ou do diabo, ou dos homens. Este dom é muito necessário na igreja atual, principalmente por causa da grande atividade demoníaca através do ocultismo, nova era e também de seitas que se autodominam cristãs. Este dom revela-nos a distinção entre o certo e o errado, o que é de Deus e o que não é, o que é da carne e o que é do espírito, etc. As principais características da manifestação deste dom são: identifica se o profeta está falando ou não pelo Espírito de Deus. Identifica a natureza moral de uma atitude. Identifica o caráter espiritual de uma pessoa. Glória a Deus. Classe de dons para agir sobrenaturalmente. Fé. É uma confiança absoluta em Deus e na solução ou suprimento de necessidades quando tudo indica que é impossível receber uma resposta. Esse dom manifesta-se em palavras de confiança que são liberadas com fé e em ações firmes e determinadas. É um dom diferente da fé salvadora, dada imerecidamente, da confiança comum. É uma dotação especial do Espírito Santo. Operação de milagres. Este dom serve de canal para Deus realizar as coisas espetaculares, eventos sobrenaturais, ou seja, que estão além das leis da natureza e das capacidades do homem. Geralmente ocorrem subitamente e de forma dramática. Os milagres ajudaram bastante a igreja primitiva na propagação do evangelho. As pessoas que são dotadas deste dom devem agir com uma fé firme e obediente quando o Espírito mostrar o que deve ser feito. As principais características da manifestação deste dom são: falam a verdade de Deus autenticada por sinais, transmitem a mensagem de Jesus com poder, reconhecem e glorificam a Deus como fonte de milagre. Dons de curar. Esse dom serve de instrumento para Deus curar doenças físicas e psicológicas. Este dom pode ser liberado através da oração pelos enfermos, da unção com óleo, da imposição de mãos ou por proclamação de cura aos enfermos. As principais características da manifestação desse dom são: usado por Deus para, de maneira sobrenatural, dar saúde a enfermos por meio da oração, dom, sinal de valor especial ao evangelista, para atrair o povo ao evangelho. Deve-se dar lugar à soberania de Deus e à atitude e condição espiritual do enfermo, não se supondo que todos serão curados, pois pode haver incredulidade. Classe de dons para falar sobrenaturalmente. Profecia. O dom de profecia é uma capacidade de receber e transmitir uma mensagem de Deus que produz exortação, identificação ou consolação. Exortação, edificação ou consolação. O dom de profecia não é simplesmente uma pregação ungida e poderosa. A profecia não procede de um estudo cuidadoso ou raciocínio bem elaborado, como se dá na pregação. Ocasionalmente, a profecia também pode prever o futuro,
As principais características da manifestação deste dom são: podem ser mediante revelação, sonho, visão ou palavra de Deus, inspirado no momento para exaltar e adorar a Cristo, admoestar exortativamente, confortar e encorajar os crentes. Distingue-se da pregação comum porque é resultado da inspiração espiritual espontânea. A pessoa que tem esse dom é constituída como profeta. Glória a Deus. O propósito do dom é edificar, exortar e consolar os crentes. A profecia não está no meio. Voltando aqui. A profecia não está no mesmo nível das Escrituras. Devemos provar e julgar as mensagens proféticas. Pode ser uma mensagem de autoria meramente humana. Notemos que Deus vivifica a profecia, podendo ser usada na primeira e terceira pessoa do singular. Línguas estranhas. O dom de línguas significa ter a capacidade de falar em um idioma ou dialeto ou linguagem que nunca se aprendeu. O ponto especial deste dom não diz respeito ao idioma que é falado, mas sim o fato que aquele que fala nunca o aprendeu. O Espírito Santo é quem determina a linguagem que será usada. O dom de línguas pode manifestar-se na forma de oração ou cântico. Este dom pode ser usado para a edificação pessoal, nas orações e louvores devocionais pessoais. Também pode ser usado na igreja, em reuniões de oração, em momentos de adoração. Portanto, esse dom se manifesta em duas esferas: louvor dirigido a Deus somente e mensagens definida para a igreja. Interpretação de línguas estranhas. O dom da interpretação de línguas é a capacidade de dar o significado do que foi falado em línguas. Não é traduzir literalmente, mas sim interpretar. O dom de interpretação de línguas é muito útil para a igreja e aqueles que possuem o dom de falar em línguas devem orar para que possam receber também o dom de interpretação. Quando o dom de interpretação de línguas está em atuação, o dom de línguas equivale ao dom de profecias. As principais características da manifestação deste dom são: operação puramente espiritual, não provendo do intelecto. A interpretação é inspirada, consciente e espontânea. Talentos ministeriais. Os exemplos de talentos a seguir não são ligados à ação sobrenatural do Espírito Santo. Administração. O desenvolvimento desse talento tem como finalidade conduzir e fazer funcionar o ministério geral. Missão. O desenvolvimento desse talento tem como finalidade iniciar e supervisionar as igrejas. Glória a Deus. O artesanato. O desenvolvimento desse talento tem como finalidade elaborar criativamente itens para serem usados como adorno no templo e decorativos a serem distribuídos na
assistência social. Comunicação. O desenvolvimento desse talento tem como finalidade apresentar as verdades do Evangelho através da arte. O encorajamento. O desenvolvimento desse talento tem como finalidade fortalecer, consolar e estimular os salvos. Evangelismo. O desenvolvimento desse talento tem como finalidade levar as boas novas eficazmente. Contribuição. O desenvolvimento desse talento tem como finalidade prover recursos para a obra do Senhor com amor. O serviço. O desenvolvimento desse talento tem como finalidade realizar tarefas práticas necessárias, apoiando e suprindo os outros. Hospitalidade. O desenvolvimento desse talento tem como finalidade cuidar, alimentar e acomodar as pessoas quando preciso. A intercessão. O desenvolvimento desse talento permite que haja oração regularmente em prol de pessoas com a obtenção de resultados. Liderança. O desenvolvimento desse talento tem a finalidade de motivar e direcionar pessoas com harmonia aos propósitos divinos. Misericórdia. O desenvolvimento desse talento proporciona ajuda, voltando aqui. O desenvolvimento desse talento proporciona ajuda alegre na prática aos que sofrem e necessitam. Pastorado. O desenvolvimento desse talento tem como finalidade prover nutrição, cuidado e direção do povo rumo à maturidade espiritual. Ensino. O desenvolvimento desse talento tem como finalidade permitir o entendimento e a explicação claramente da palavra de Deus. Glória a Deus. O canto. O desenvolvimento desse talento tem como finalidade a produção de salmos e hinos espirituais, melodias inspiradas e congregacionais para o deleite espiritual dos cristãos. Regulamento dos dons. Os dons são distribuídos e manifestos para a edificação da igreja. Toda manifestação será coerente e sábia, sem meninices. A manifestação do dom produzirá a educação espiritual. Para que o Espírito atue, é preciso render-se ao seu mover. Todos os que são cheios do Espírito Santo são suscetíveis ao ensino. São humildade e mansidão para aprender uns com os outros. Como receber os dons do Espírito Santo? Perseverar unanimemente em oração e súplica, como está lá em Atos 1, versículo 14. Receber orações com imposição de mão de obreiros. Oração em comum na igreja. Moveu-se o lugar. Algo espiritual e sobrenatural foi sinal naquele lugar, no dia de Pentecoste. Oração individual. Saulo orou e jejuou 3 dias para receber. Obediência. O Espírito Santo é pessoa que Deus dá àqueles que lhe obedecem. As obras da carne e o fruto do Espírito. O trecho da Bíblia mais nítido no que se diz respeito à apresentação
do contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito e aquele controlado pela natureza humana pecaminosa é registrado em Gálatas 5, dos versículos 16 ao 26. Paulo não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crentes, ao enfatizar que o espírito e a carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica tanto das obras da carne como os frutos do espírito. Glória a Deus. As obras da carne. Carne é a natureza pecaminosa com os seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal, pecaminosa, precisa ser resistida e modificada numa guerra espiritual contínua que o crente trava através do poder do Espírito Santo. As obras da carne incluem prostituição, imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficas. Os termos moikeia e porneia são traduzidos por um só em português: prostituição. Impureza, pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Sensualidade é a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. Idolatria, a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos, e também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto como se fosse autoridade igual ou maior do que Deus e a sua palavra. Feitiçaria, o espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. A inimizade, intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizade extremas. Porfias, brigas, oposição, luta por superioridade. Emulações, ressentimento e inveja amarga do sucesso dos outros. Iras, fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Pelejas, ambição egoísta e a cobiça do poder. Dissensões, grupos divididos dentro da congregação, formando conluios egoístas que destroem a unidade da igreja. Heresias, introduzir ensinos errôneos na congregação sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Invejas, antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não se tem e se quer. Homicídios, matar o próximo por perversidade. Bebedice, descontrole das faculdades físicas e mentais por meios de bebida e embriaguez. Glutonarias, diversões, festa com comida e bebida, de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. Quem se diz crente em Jesus e pratica dessas atividades iníquas, exclui-se do reino de Deus e não terá a salvação. O fruto do Espírito. Em contraste
com as obras da carne, temos um modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no crente, à medida que ele permite que o Espírito Santo dirige e influencie sua vida, de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. O fruto do Espírito inclui caridade, o interesse e a busca do homem. Deixa eu voltar aqui. Caridade, o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa, sem nada querer em troca. Como está lá em Romanos 5, versículo 5. Gozo, a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Glória a Deus. A quietude, a paz, a quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o seu Pai Celestial. Longanimidade, perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero. Glória a Deus. Benignidade, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Bondade, zelo pela verdade e pela retidão. E repulsa ao mal pode ser expresso em atos de bondade ou na repreensão e na correção moral. Fé, fidelidade a alguém que estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade, honestidade. Mansidão, moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário e também humildemente submeter-se quando for preciso. Para a mansidão de Jesus, para a mansidão de Paulo, para a de Moisés. Temperança, o controle ou domínio sobre os próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. O ensino final de Paulo sobre os frutos do Espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. O crente pode e realmente deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá uma lei que lhes impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. A necessidade da renovação espiritual. O cristão precisa de uma renovação espiritual diária para que possa superar as adversidades e obstáculos da caminhada cristã. No tabernáculo, os sacerdotes eram responsáveis por manter aceso o fogo na casa do Senhor. Aquele fogo simbolizava a presença de Deus. Vejamos uma comparação para a nossa vida. O fogo do altar do holocausto. A cinza deveria ser retirada todo dia, o que simboliza os resíduos da experiência passada. Nova lenha era colocada no altar a cada manhã. A lenha simboliza as tarefas que assumimos
as tarefas que assumimos na obra de Deus, de acordo com a sua orientação, através das quais nos apresentamos a Deus com sacrifício vivo. O fogo no altar do incenso. O fogo deveria ser mantido. Novo incenso deveria ser colocado diariamente. A queima do incenso simboliza a nossa vida de oração. As nossas orações devem subir continuamente diante de Deus como cheiro suave. A luz do candeeiro. No candeeiro, a luz deveria arder continuamente através do abastecimento diário de novo azeite de oliveira. Glória a Deus. Jesus, nosso sumo sacerdote, anda no meio dos castiçais. Ele renova as nossas forças. Glória a Deus. Aleluia. Então, este é o estudo de número 3, que fala a respeito do Espírito Santo de Deus. Espero que todos tenham conseguido acompanhar e que o Senhor os abençoe com toda a sabedoria, que o Espírito Santo de Deus os ensine em tudo aquilo que nós não conseguimos colocar nem no papel e nem conseguimos falar, mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de nos instruir de forma sobrenatural. Deus abençoe a todos.